Meu nome é Isabel da Rosa Santos, acadêmica do curso de História da Universidade Federal do Rio Grande. Hoje eu vou falar da escravidão no Brasil. Sabe-se, que a escravidão no Brasil começou por volta de 1550, com o aumento da produção açucareira, com isso faltou a mão de obra. No início da colonização, os portugueses utilizaram a mão de obra indígena, mas como os indígenas se rebelaram, muitos lutaram contra os portugueses, né? A mão de obra indígena acabou escassa e eles foram buscar os africanos na África. Tá? Como que os portugueses chegaram até os africanos? Né? Sabe-se, que não foi de qualquer maneira, porque a África, na verdade, já era colonizada. A África já era colonizada pelos árabes, né? Porque na África havia muitas riquezas, principalmente o ouro. Calma aí. Os portugueses faziam várias expedições pelo litoral do Atlântico. Em 1445, houve os primeiros contatos dos portugueses com os negros, que antigamente eles chamavam também eram conhecidos por etíopes. Em 1489, Bartolomeu Dias foi até o sul da África. E em 1496, Vasco da Gama contornou a África e foi até a Índia. Como os portugueses eram comerciantes experientes e sabiam que a África era um grande produtor de ferro e bronze, eles faziam comércios. Eles compravam os produtos de ferro e bronze e revendiam lá na Índia. Trocavam pano grosseiros, aguardentes, aguardente e armas, Os portugueses, nos primeiros contatos que eles tiveram com os negros, eles chegavam lá, como eles sabiam que os africanos já eram escravos lá na África, porque muitos os escravos eram os escravos de guerras, muitos escravos que haviam lá também porque não tinham condições de sobreviver lá na África, eles se entregavam para serem escravos. E os portugueses formaram os fortes e feitorias, no litoral africano, os fortes e feitorias. E eles não entravam lá, eles trocavam esses escravos pelos panos grosseiros, por armas, por aguardente. Esses escravos eram trocados. E quem entrava lá os colonizadores entravam lá e traziam esses escravos acorrentados por ferro, por madeiras, e esses escravos caminhavam quilômetros até chegar lá no forte. E esses escravos esperavam, para eles poderem viajar, era necessário esperar toda a documentação para que eles pudessem embarcar nos navios negreiros. E a viagem nos navios negreiros, quando eles entravam nos navios negreiros, eles viajavam nos porões dos navios. Eles eram acorrentados nos navios para evitar possíveis rebeliões. E esses navios, eles vinham nos porões, passando calor, e havia muita enfermidade nos navios, que muitos não chegavam até o litoral brasileiro. Na verdade, eles saíam de lá com cerca de 600 escravos, mas como eles passavam pelo calor, por doenças, cerca de 5% a 25% não chegavam até o Brasil. Por isso, esses navios eram conhecidos também como tumbeiros. Chegando ao Brasil, os escravos que sobreviviam eram vendidos no porto
e tão logo já eram levados para trabalhar na produção de açúcar, nos engenhos, na mineração, na mineração e na plantação de algodão. Os escravos que eram para trabalhar nas lavouras eram chamados de negros do eito, que trabalhavam uns 15 horas sob a fiscalização de feitores e quando fugiam, se rebelavam, eram submetidos a castigos, submetidos a castigos, geralmente em público, para colocar medo nos outros escravos. O excesso de trabalho e a má alimentação, geralmente esses escravos não duravam muito tempo. Os escravos domésticos, né, que eram escolhidos pelos senhores, porque esses senhores achavam melhores para trabalhar dentro de casa. Faziam serviços domésticos, como limpar, arrumar a casa e cuidar dos filhos dos senhores. Os escravos de ganho, né, que preferiam trabalhar nas cidades, fazendo pequenos serviços, o dinheiro era revertido totalmente para eles ou para os senhores. Nos engenhos, a vida dos escravos era difícil, porque moravam nas senzalas e recebiam somente a comida necessária para sobreviver. Na maioria das vezes, a alimentação consistia em farinha de mandioca, abóbora e feijão. Os escravos procuravam reagir à escravidão. As fugas individuais e coletivas eram constantes. Uns escravos fugitivos procuravam a ajuda dos escravos que viviam nas cidades, os escravos livres. Outros, para dificultar a captura, formavam as sociedades chamadas de quilombos. Os escravos criaram outras estratégias de resistência à escravidão, como sabotavam lavouras, alguns se rebelavam e agiam com violência contra os seus senhores. Sabotavam a produção, reduziam ou paralisavam os trabalhos, quebrando ferramentas ou incendiando as lavouras. O quilombo mais importante foi o quilombo dos Palmares, que ficava numa região cercada de palmeiras, Além dos escravos, muitas pessoas da sociedade não aceitavam a escravidão. Na luta contra a escravidão, o movimento abolicionista obteve várias conquistas, dentre elas as seguintes leis.
a lei do ventre livre, em 28 de setembro de 1871, que tornava livre os filhos de escravos nascidos a partir desta data. A abolição da escravatura ocorreu somente em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Desde então, os descendentes de africanos vêm lutando pela igualdade e contra a discriminação racial. Eles obtiveram muitas conquistas, como a Constituição Federal de 1988, que torna o racismo crime. Apesar da abolição ser comemorada no dia 13 de maio, os afro-brasileiros consideram a data mais importante, que é o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Essa data foi escolhida em homenagem a Zumbi, líder da luta contra o escravismo e da luta pela liberdade. Não podemos deixar de destacar a importância dos negros para a contribuição da identidade cultural do nosso país. Dentre elas, na alimentação, por exemplo, a feijoada, o cuscuz, que eram alimentos feitos nas senzalas feitos de restos de carne deixadas pelos senhores. Também nas danças e nas músicas, né? Como a roda de samba, como as rodas de samba, o maracatu. E nas lutas, né? Como a capoeira, né? Que é uma importante manifestação cultural do nosso país.